Bem-vindos ao meu canal! Hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço a limpeza dos meus pincéis. Muita gente não dá a devida atenção para isso e é muito importante saber que o pincel sujo ele pode ser um grande vetor de doenças, ocasionando acne, micose, gripe, por aí vai. Inclusive, aconteceu um caso em meados de 2015, onde uma mulher acabou ficando paraplégica por uma infecção por estafilococos devido a um pincel sujo. Então, o procedimento que eu utilizo para fazer a higienização e limpeza dos meus pincéis, ele é orientado pelo Dr. Bactéria, que é o Dr. Roberto Martins, um colega de profissão. Então eu vou mostrar para vocês todas as ferramentas que eu utilizo nesse processo de limpeza e higienização dos meus pincéis. Sempre utilizo 2 potinhos de vidro, um para utilizar o sabonete líquido antibacteriano, que é o sabonete que eu utilizo para lavar os pincéis. O outro para diluir o condicionador. Por quê? No caso dos pincéis de cerdas naturais, eu preciso dessa etapa para manter íntegra essas cerdas. Aqui eu utilizo esse suportezinho no momento da secagem dos pincéis. É importante porque não pode molhar o cabo do pincel. Então mantê-lo assim em pezinho no momento da secagem é uma etapa fundamental. Eu encaixo assim e o pincel ele seca dessa forma. Aqui eu tenho alguns protetores de pincéis. No caso desses pincéis mais gordinhos, é importante você colocar um protetor para manter a cerda no lugar e não estragar essas cerdas. Para a lavagem dos pincéis, eu utilizo esse tapetinho da Macrylan, que o suporte e os protetores também são da mesma marca e eu super indico. A lojinha que eu comprei foi a lojinha da Mais Vaidosa, também indico porque tem um preço ótimo e uma variedade muito grande de itens de maquiagem. Então, vamos ao processo comigo. Então, meu tapetinho já tá aqui dentro da pia, porque eu vou fazer a lavagem aqui, porque é mais fácil. Vamos colocar o sabonete líquido aqui, lembrando que ele tem que ser antibacteriano. E o condicionador também, ao olho, eu vou colocar aqui, ó. Pego o pincel que tá sujo, molha aqui no sabonete e vem pro tapetinho. Começa a esfregar. Como o tapetinho tem essas texturas diferentes, ele vai lavar muito bem o pincel, tirando todo o resíduo da maquiagem. Você vai esfregando aqui nessas texturas até sair a maquiagem. Abre a torneira para tirar o excesso desse sabão e perceba que o pincel já está bem mais limpinho. Esse processo do tapetinho com sabão você repete quantas vezes forem necessárias e evita de molhar o cabo. Depois de limpinho, tira o excesso de água do pincel que você acabou de lavar com uma toalhinha. No caso, esse pincel, para manter essas cerdas no lugar no momento da secagem, eu vou utilizar o protetor. Encaixa o cabo, desce para manter as cerdas no lugar, e aí é só colocar no suporte para secar. Agora eu vou mostrar para vocês o processo de lavagem dos pincéis de cerdas naturais. Por serem cerdas mais delicadas, não pode esquecer dessa etapa do condicionador. No sabonete, novamente, normal, lavar no tapetinho, tirar todo o excesso da maquiagem, com o sabonete antibacteriano. Então, percebeu que tá limpinho? Tira o excesso do sabão. E agora vem a etapa do condicionador. Tirou o excesso do condicionador e tá pronto. Como esse pincel tem a cerda muito pequenininha, eu não vou utilizar aquele protetorzinho. Eu vou só tirar o excesso aqui da água e colocar no suporte. E aqui, encaixou no suporte, tá pronto. Só esperar secar. Vou dar outra dica para vocês. Todos esses pincéis aqui são de cerdas naturais. Como eles são bem pequenininhos, para acelerar esse processo de lavagem, eu já lavo os 3 de uma vez só. Então eu venho aqui, pego o sabonete
e já lava os 3 de uma vez só. Porque se você for lavar um por um quando você tem bastante pincéis, esse processo vai demorar muito. Então você pode fazer isso com os menores. Então, gente, aqui eu já tô com todos os pincéis lavados. Aquele processo que eu mostrei pra vocês, eu fiz com cada um deles. Lavei no tapetinho, tirei o excesso do sabonete, tirei o excesso de água com a toalhinha, depois eu coloquei o protetorzinho nos pincéis mais gordinhos para manter essas cerdas íntegras e coloquei no suportezinho. Eu vou mantê-los aqui em ambiente fresco, não pode nunca acelerar o processo de secagem dos pincéis com secador ou no sol, porque isso prejudica as cerdas, tá, gente? Mantenha assim na sombra, num lugar fresco, no dia seguinte já tá sequinho. Uma dica que eu dou pra vocês é a seguinte, pra quem não tem o suporte, você pode utilizar uma toalhinha pra secar os pincéis. Aí coloca um suportezinho só pra manter o pincel em pé, o cabinho assim apoiado e as cerdas pra baixo, pra água nunca escorrer no cabo. E outra dica que eu posso dar pra vocês é, se você não tem o tapetinho, faz a lavagem na palma da mão. Indico até usar uma luvinha pra fazer esse processo de lavagem. O bom do tapetinho é que ele tem aquelas texturazinhas diferentes e isso facilita o processo de lavagem. Mas na mão também você vai obter o mesmo resultado. Então, se vocês gostaram desse vídeo, se inscreva no canal e deixa seu joinha. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode deixar nos comentários que eu vou procurar responder vocês. A gente se vê em breve num próximo vídeo. Tchau! Beleza. Nossa, calma. Deixa eu ver o que eu tenho que falar. Não tá filmando não, né? Tá. Acabou ficando... Vai, e ele ensina o processo de novo. E ele ensina um processo o quê? Continua.